programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre movimento pro desenvolvimento de Guarujá. Nossos convidados, Rui Pereira da Silva, vice-presidente da Associação Comercial do Guarujá, e Silvio Camargo, representante da União do Desenvolvimento do Guarujá. Muito obrigado pela presença. Fazer uma pergunta, um bate-bola, né? Hoje o programa vai ser um bate-bola, começa pelo Rui, o Silvio complementa, depois a gente vai invertendo, né? Em abril de 2020, o Jairo Nobre e o Henrique Menin vieram ao programa aqui para falar sobre, um pouquinho sobre o Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Guarujá, aos moldes aí do projeto implementado em Maringá, né? Eu queria saber quais foram as evoluções desse conselho alcançou desde aquela época até hoje, né? Exato. Roberto, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar em nome do grupo da Sociedade Civil Organizada de Guarujá, né? Um movimento chamado Guarujá 2034. Respondendo a sua pergunta objetivamente, desde agosto de 2019, né, o advogado José Renato Monte, nosso amigo, um dos grandes líderes nossos do grupo deliberativo, né? Hoje, deliberativo, nós temos 20 entidades representadas ali como a Associação Comercial Empresarial, CDL. São 20 pessoas que investem financeiramente o seu tempo, reunião mensal. A principal meta do Movimento Guarujá 2034 qual é? Estabelecer o CONDES, Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Guarujá. Então, nós estamos avançando. Nesse momento, o projeto de lei já está no Executivo nos últimos detalhezinhos sobre a questão da configuração do Conselho propriamente dito, número de cadeiras, representação da sociedade civil, do governo, né, ou seja, do município, e também a Câmara já está sabendo, houve uma apresentação nossa lá, um grupo nosso apresentou ao Legislativo, eles já estão sabendo e já está havendo um alinhamento entre o Executivo e o Legislativo do Guarujá para que o projeto tão logo seja aprovado, com algumas pequenas emendas e alguns detalhes. Então, uma pergunta, por que 2034? Foi falado aqui na época, né? Sim. Eu queria que você falasse para o telespectador. Guarujá fará 100 anos de emancipação política administrativa em 2034. Então, é uma alusão ao chegar no centenário, que Guarujá já tenha mudado todos os seus paradigmas sociais, empresariais, enfim, de comportamento social, empresarial e político. Essa é a ideia. Muito bom. Quer complementar, Silvio? Opa! O que eu acho importante do Guarujá 2034? E a gente sentiu no Guarujá um afastamento empresarial durante muito tempo. Não havia esse entrosamento. E isso aproximou todas as categorias, médico, advogado, empresário, escola, construção civil, pessoal de segurança, enfim, todo um conjunto que é necessário para a sociedade. Quer dizer, então, o projeto Guarujá 2034, ele está levando ao planejamento da cidade de Guarujá, que já vinha vindo com o governo do Walter Suma. Eles já estavam com uma área de planejamento bem forte, coisa que não acontecia no passado. Só uma pergunta, isso independe do governo. É um plano que os empresários, as entidades organizadas vão traçar e o governo, os próximos, vão praticamente assinar que concordam com a vontade dessas entidades e da população. O que eu entendo disso? Na realidade, a população organizada, a sociedade organizada, ela pega todas as áreas da cidade. E aquele que vai cumprir o mandato, na realidade, que vai ser eleito, ele tem que ter um propósito. E o propósito tem que ser da onde? Baseado na sociedade.
O que a gente vinha assistindo era que tinha um desejo, mas era desorganizado isso. E esse planejamento que a gente acha do Guarujá 2034 que é importante. Por quê? Porque você vai estabelecer metas e isso não significa que o prefeito que for eleito, ele tem que começar com A ou B, ele tem que cumprir aquela meta durante o mandato dele. Então ele vai escolher, olha, eu vou trabalhar bastante na educação no primeiro período, porque vamos perceber que seria a educação, mas ele pode começar pela saúde, então, pela parte de infraestrutura da cidade. Então, esse planejamento é que vai dar diretrizes ao prefeito e essa comissão que está se formando, e o prefeito entendeu muito bem, a Câmara também está entendendo muito bem dessa necessidade, vai agregar a política local. Então, os prefeitos vão se sentir bem porque vão estar cumprindo aquilo lá. O prefeito atual, ele está fazendo esse trabalho colaborativo, quer dizer, e estamos dando um salto do desenvolvimento do Guarujá planejado, com todo o poder público organizado, a sociedade organizada, e aí nós vamos ter que arregaçar a manga e muito trabalho pela frente. Então... Muito bom, até porque o prefeito está lá para atender a população, né? Então, você tem uma comunidade, uma população organizada nos segmentos, ele tem que assinar embaixo que é a vontade do povo. Ele está lá para seguir o que o povo quer, para administrar a cidade do jeito que o povo quer, né? Aí eu ia perguntar, quantas entidades hoje fazem parte do Conselho de Desenvolvimento, né? Se o grupo é dividido por setores, o setor, por exemplo, a Câmara da Construção Civil, a Câmara do Turismo, como é que funciona? Você lembra as entidades? Algumas entidades? Sim, as mais relevantes, né? Me perdoe se faltar alguma, né? Associação Comercial Empresarial, nosso presidente Henrique, CDL lá, o Júnior, né? Rolando Câmara de Dirigentes Lojistas, porque divide bem Vicente Carvalho e Guarujá, né? Embora você tenha um município só, mas é impressionante como o engajamento dos comerciantes de Vicente Carvalho estão ligados à Câmara de Dirigentes, CDL, e eu sou do Guarujá, estou muito engajado na SEG, Associação Comercial. Mas há uma união, uma coesão, né? Aí você tem o Cindy Rores, que é da Baixada Santista, mas o presidente é o Heitor Gonzalez, que é de Guarujá, né? Está presente lá. Aí você tem o Ricardo Roman, que é da Associação Nacional de Hotéis, né? Ou seja, um cara de relevância. Exatamente, relevância nacional, mas é do Guarujá. E aí você vai ter ali a maçonaria, você vai ter ali o SING, né, Complexo Industrial Naval, você vai ter ali representantes como eu das escolas particulares de Guarujá, pensando na educação também como um aspecto bem interessante. Enfim, você vai ter vários órgãos, a ProHot, a Associação de Pequenos Hotéis e Pousadas, uma bela representatividade do Guarujá e tantas outras que de repente eu sei lembrar. Sim, há uma Construção Civil também. Sim, a Associação de Engenheiros Arquitetos, exato. Exatamente. Legal. Então, e são divididos em segmentos? OAB, né? E sim. A OAB, e como é que funciona? A visão que veio de Maringá, Roberto e amigos, é o seguinte: houve um investimento financeiro de alto valor, né? Valor agregado, foi um investimento alto. Uma consultoria dele. Exatamente, exato. E aí começamos a ter câmeras temáticas na área de saúde, educação, tecnologia. Pensar que é bem claro, né? Hoje fala-se muito em drones, fala-se em carro elétrico, já é uma realidade. Por exemplo, em Guarujá, o meu filho alugou no Rio de Janeiro, ele estuda lá na Marinha Mercante, um carro elétrico. Ele teve uma dificuldade enorme de encontrar um lugar para abastecer, para recarregar o carro. Então, é algo que precisa pensar. Sabe por quê, Roberto? Se os turistas começarem a ir para Bertioga, porque lá tem mais tomadas para carregar automóvel, Guarujá perde turismo. O meu carro é híbrido. Eu uso ele elétrico, tem que carregar. Então, são características que, se você não pensar a médio ou longo prazo, talvez o prefeito daquela legislatura, daquele momento, não consiga pensar. Porque ele está pensando em coisas urgentes, mas nem sempre nas mais importantes. Então, o Guarujá 2034, ele traz essa visão colaborativa de fazer com que técnicos, por exemplo, eu não tenho perfil técnico para estar dentro do conselho. Rui, o que você vai fazer? Você investiu 3 anos da sua vida, você investiu dinheiro, e nós criaremos um observatório do conselho, onde teremos discussões de ideias, seremos ouvidos, chamaremos os técnicos para tirar dúvidas. Olha, por que esse projeto aqui sobre a questão do túnel? Vai ter VLT em Guarujá? A gente está preparado para receber o turismo do Litoral Sul, do cientista que vai querer curtir a praia em Guarujá? Então, são perguntas que, muitas vezes, um governo não consegue responder. Mas, se você pensar 5, 8, 10 anos... Planejamento é tudo. Exato. Planejar para transformar é o lema do Guarujá 2034. Exatamente. Nós vamos para o nosso intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu queria mandar um grande abraço para os meus irmãos da maçonaria da loja Martim Francisco 136. Estou um pouco ausente, mas aproveite, já que você falou que a maçonaria está envolvida, mandar o tríplice fraternal abraço a todos meus irmãos. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos no segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre movimentos pró no desenvolvimento do Guarujá.
Nossos convidados, Rui Pereira da Silva, vice-presidente da Associação Comercial do Guarujá, e Silvio Camargo, representante da União do Desenvolvimento do Guarujá. Silvio, além do Condesg, há também a UDG, União do Desenvolvimento do Guarujá. Quem faz parte desse grupo e como é a atuação? São dois grupos diferentes? Na realidade, o que acontece? O UDG pertence ao Guarujá 2034, na área da construção civil. Então, a gente representa a área da construção civil. Por que o UDG? Na realidade, era a União dos Consultores do Guarujá. E aí, por uma proposta que a Prefeitura fez de plano diretor da cidade, ela deu uma incumbência para os construtores. E nós sempre fomos ausentes disso, não queríamos nos envolver. A gente dava sugestão, mas não queríamos desenvolver. E eles deram a Praia da Enseada, que hoje ela está mais disponível, para dar uma mudança, fazer um OP diferenciado na Praia do Guarujá. Então, nós fizemos aí com imagem, com tudo mais, até trouxe para depois disponibilizar para vocês. Começamos a fazer isso daí. Aí nós percebemos o seguinte: União dos Construtores do Guarujá era muito pequeno para o projeto de planejamento da cidade. Então, a gente falou assim, puxa, nós não podemos falar assim, vamos fazer aqui prédio de 30 andares, tal, pensando financeiramente. Então, nós demos uma recuada e falamos assim, nós temos que mudar o título do nosso... Porque nós somos representados pelo Secob, Sinduscom, a Secob de Santos. Então, já existe uma estrutura que representa o setor. E nós sempre estamos pendurados no Secob, Sinduscom e a Secob. Quer dizer, então, a gente está unido nessa parte da construção civil. E percebendo isso, o que nós fizemos? Mudamos o nome, União do Desenvolvimento do Guarujá. Até porque o desenvolvimento gera negócio na construção civil. Automaticamente. Então, a gente pensou nisso. Por isso que surgiu a União do Desenvolvimento do Guarujá. E coube bem. Aí veio já Guarujá 2034. Foi tudo na mesma sequência. Então, a gente está acreditando muito nessa mudança. Muito bom. Vou começar com o Rio. Queria também, depois que o Silvio respondesse, né? Quais vocês consideram as vocações do Guarujá e como potencializá-las para o desenvolvimento da cidade? É lógico que o turismo, a gente sabe, porto, não. As vocações do Guarujá. Se você perguntar para mim hoje a vocação de Santos, o porto não é vocação, o porto é o porto. Eu não sei te falar exatamente uma vocação da cidade. Santos é turismo, é uma cidade universitária, é uma cidade de eventos, de eventos, por exemplo, de culinária, criativos e tal. São vários. Feiras. Então, é um pouquinho de cada um. Eu queria saber, Guarujá, e eu queria que você depois complementasse. A vocação do Guarujá é como potencializá-la. O Guarujá, a vocação turística e do porto e comercial é muito forte. O Guarujá, Vicente Carvalho tem um comércio de rua fortíssimo, que gera muito... Eu sou empresário na área da educação. O que eu tenho de clientes que são comerciantes em Guarujá, em Vicente Carvalho, é muito forte. Moram em Guarujá, tem um potencial financeiro bastante satisfatório, pessoas que prosperaram, muitas vezes começaram ali do nada, como muita gente, né? Então, a vocação comercial, a vocação empresarial e a vocação turística, por exemplo, a gente pode já entrar até, de repente, num assunto porto, túnel e aeroporto, né? Ou seja, juntando todas essas capacidades de logística juntos, tudo isso vai criar uma harmonia desse crescimento. Por exemplo, déficit habitacional das classes C, D e E, altíssimo, quase mais de 30 mil. Entretanto, Roberto e amigos, eu moro num condomínio que são 76 unidades de apartamentos em Guarujá, na Praia das Pitangueiras. Apenas 30% ocupado o ano inteiro, entendeu? Moradores fixos ali. Então, dá para se ocupar com um público que gera emprego e renda. Porque aquela senhora que vem morar naquele apartamento, vai na manicure, vai na academia, vai no pilates, entendeu? Vai no supermercado, ela faz compra, o marido já vai chamar alguém para pintar o apartamento, vai gerar. Então, a gente tem que olhar o seguinte, a pergunta é, Rui, de onde vai vir o dinheiro no planejamento do Guarujá 2034 para, por exemplo, novas habitações? Vem muitas vezes do pessoal que vai morar naqueles 70% do meu condomínio. Porque eles vão trazer aquela senhora do bairro, da comunidade, para ser a diarista, para ser empregada, para ser o zelador, para ser o caseiro. E esse dinheiro começa a entrar na comunidade. Então, muitas vezes, a visão populista política está ali. Não, precisa criar emprego, oportunidade lá na comunidade. Mas se você não pensar num todo, então a vocação do Guarujá está nisso, de entender também que, por exemplo, nós podemos imitar Santos naquilo que é o grande talento de Santos, essa vocação de qualidade de vida com saúde e segurança, Roberto. Vai trazer esse turista que sempre sonhou morar bem. Quantos paulistanos e interioranos do estado de São Paulo sonham morar perto da praia? Você está entendendo? Não, e é uma transformação grande, não querendo te cortar. Por exemplo, o nosso prédio, a gente vende hoje mais de 60%, 60%
pessoal de fora. Exato. É isso aí. Então, o que as acontece, pessoas estão Roberto? vindo direto para cá buscando a qualidade de vida. O teu negócio, o que você faz é a prova viva de que se apostarmos nessas fichas, o dinheiro vem e aí o que acontece? O comércio cresce. O porto cresce porque, de repente, a multimodalidade, né, pode trazer. Né? Desculpa, a pandemia foi um sinal disso. Exato. Na época da pandemia, nós tivemos que pedir para a prefeitura abrir para, pelo menos, visitação de compra, porque o pessoal estava comprando sem ver. E nós, preocupados, nós queríamos mostrar o produto para que não houvesse nenhum tipo de problema. Então, tudo aberto. Então, aí a prefeitura abriu e autorizou a entrada com documento, tudo entravam, visitavam a unidade e iam embora, porque estava fechada a cidade. Nós pegamos uma fase difícil. E vendeu no lançamento, que foi em março. Na realidade, foi fevereiro, mas nós computamos como março mesmo. Quer dizer, que já era fim de temporada. Foi um sucesso de venda. Eu queria que você complementasse, falando assim, do potencial da cidade. Então, o potencial da cidade. Então, a vocação. Eu acho que a vocação do Guarujá, ela transformou de cidade veraneio para cidade turística, saindo do advento do aeroporto, a previsão do túnel, quer dizer, então, e tem umas características. Por exemplo, é a cidade que mais marina tem, se você considerar no Brasil. É um segmento de turismo náutico. Né? Então, no nosso projeto, nós estamos prevendo uma marina na Praia da Enseada, pública, feito pela iniciativa privada, explorado pela iniciativa privada, quer dizer, mudar o panorama. E porque o Guarujá ele está ocupado como Santos. Hoje a gente procura terrenos para encontrar, vocês devem procurar, tem a dificuldade. E Guarujá ainda tem algumas áreas grandes para fazer condomínio tipo condomínio clube, onde que o condomínio tem um custo mais baixo de unidades, enfim. O Guarujá pode crescer na área náutica, na área de turismo, o porto, muito importante, eu gosto de citar sempre isso, o porto a gente tem que começar a ser adulto. É o Porto de Santos e o Porto do Guarujá. A região tem 2 portos hoje. Né? Nós temos o Porto do Guarujá e o Porto da cidade de Santos. Lá de Santos. Quer dizer, então, o porto é da região. Quer dizer, mas normalmente o título é Porto de Santos, mas é Porto de Santos, então é uma cidade portuária. Né? Quer dizer, então tem o porto, todos os agregados do porto que se desenvolve, de empresa, a área de escola. Outra área que a gente tem que desenvolver na região, a área hospitalar. Nós temos que ser referência no hospital, nós temos universidades, quer dizer, então nós temos que explorar essa parte do turismo médico. Se você não tem um hospital, você pega um turista mais idoso, né? Ele fica com medo, vou lá, com 80 e tantos anos, tem um probleminha de saúde, onde é que ele vai para o hospital? Santo Amaro? Lá, ele vem para Santos aonde? Na Santa Casa? Quer dizer, realmente é uma coisa que tem que pensar. Isso hoje melhorou muito, porque hoje você tem a Casa de Saúde, está ocupando isso. Hoje, Guarujá tem 2 faculdades de medicina. Então vai, com certeza, desenvolver na área... Se você melhorar os hospitais, a infraestrutura, a segurança, você vai atrair um turista de qualidade, um morador para ocupar os imóveis. Né? E profissionais melhor para trabalhar também, né? O mais experiente. Não gosto de usar melhor porque a referência é difícil. Mais experientes para trazer essa experiência para os estudantes e para os próximos formandos. Né? Isso aí, vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre movimentos pró-Guarujá e desenvolvimento do Guarujá. Nossos convidados, Rui Pereira da Silva, vice-presidente da Associação Comercial do Guarujá, e Silvio Camargo, representante da União do Desenvolvimento do Guarujá. Vou começar pelo Rui, depois para o Silvio. Quais vocês consideram os pontos mais deficitários do Guarujá atualmente? Segurança, saúde e habitação pela ordem. Tá? Então, há essa deficiência na cidade. Segurança. As comunidades, lá em políticas de 30, 40 anos atrás, criou populismo, invasão de áreas, né? Então, trouxe muito problema. Uma habitação hoje sem qualidade, muitas vezes sem condições básicas de saneamento, enfim, todos os desdobramentos, que envolvem também a educação. Então, o problema hoje da habitação, da maneira como foi trabalhada nos últimos 40 anos, traz um problema como falta de creche, vaga na creche, a criançada fica largada, né? E aí o que acontece? Ao chegar ali na idade de 8, 10, 12 anos, a criminalidade faz a cooptação dessa criança, que daqui a pouco já está ali com uma arma na mão, então já tem sem perspectiva de futuro, se morrer com 13, 14 anos, ele já se sente um herói. Então, essas quebras de paradigmas ligadas à segurança geral
preocupa muito o guarujaense, o morador de Vicente Carvalho, de Santa Rosa, das Pitangueiras das Astúrias, lá do Pernambuco, enfim, é uma grande preocupação, a prioridade número 1 hoje do Guarujá é a segurança, com certeza. Concordo, né? Não tem dúvida nenhuma. Por exemplo, não adianta eu lançar um prédio de frente para o mar, o meu cliente vai atravessar a rua e vai ser assaltado. Então, você fica inibido porque você quer o conforto e o lazer para o seu cliente. E isso perturba muito. Para mim, segurança é o número 1 hoje. Só que a gente tem que entender a ocupação do Guarujá. O Guarujá, como a região da Baixada, ela é de vanguarda. Então, com fachadas ativas que foram criadas aqui em Santos, você vê que tem o movimento Gonzaga, porque foi planejado, a construção civil é muito importante nesse processo. O Guarujá é a mesma coisa, foi abandonado, ele teve vários loteamentos, eu acho que é a cidade que mais loteamento fechado tem, quer dizer, como condomínio, mas teve uma falha fundamental, o planejamento das unidades habitacionais mais simples. Então, isso gerou todo esse problema de segurança. Isso mesmo. Vou passar rapidamente, né? O aeroporto é uma lenda que, desde que eu nasci, eu ouço falar no aumento do aeroporto do Guarujá, do funcionamento, né? E faz 60 anos, e eu não vejo nada, eu não vejo acontecer. E túnel, ponte, túnel, um ou outro, os dois seria o ideal. Acredita que sai ou não? Rapidamente, porque esse assunto já está batido, mas com certeza seria um avanço para a região absurdo, né? Muda historicamente, inclusive até atinge a vida do santista. E digo por quê? Caruara pode ter uma expansão imobiliária sensacional e muitos santistas poderiam migrar pelo conforto de 20, 25 minutos estar aqui, em qualquer bairro de Santos, né? Então, olha assim, realmente acabou virando um sonho um tanto distante lá no passado. Hoje, os dois são muito realidade. Ontem, o presidente Bolsonaro, nesses dias agora, ele falou num podcast sobre, olha, Tarcísio vencendo, por exemplo, em São Paulo, é garantido a outorga da privatização do porto e a construção do túnel, que é um grande desejo da população, acho que de toda a região. A região tem um potencial enorme e a chegada do túnel, né, a implantação do túnel, a construção dele, não tem como. O aeroporto ele precisa existir, porque senão, nesse tripé, né, desenvolvimento, expansão imobiliária, expansão econômica, o turismo de negócios, o turismo realmente de entretenimento, ele se desfigura, ele pode se derreter se não tivesse tripé, sendo o túnel, o aeroporto e o porto como pujante. Então, há uma expectativa verdadeira que nos próximos meses, até próximos anos, realmente aconteça. O aeroporto, principalmente. O aeroporto teve era para ser inaugurado esse ano. Passou uma capivara na frente e o pessoal da CETESB estava lá. Quer dizer, aí foi fechar. Então, a gente não entende se isso é um problema político que não pode existir e prorrogaram para o ano que vem. Isso a Prefeitura do Guarujá pode esclarecer melhor com vocês. Uma capivara atravessar na hora que eles estão fazendo, eu acho que é importante você ter toda a segurança ambiental, mas isso, para mim, é uma justificativa política, porque o porto está sendo adotado pelo governo federal, que foi uma coisa inteligente da Prefeitura do Guarujá, e houve esse impedimento. Mas o ano que vem, com certeza, já vai estar operando, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, né? E aí já vai estar a política, voto, quem foi eleito, enfim, é tranquilo. E o túnel, super importante para a região como um todo. Isso a gente tem que bater também nessa tecla. Queria que você faça um pouquinho da sua empresa, dos lançamentos e como é que está o mercado. Olha, eu acho que o mercado da construção civil, a tendência dele é se desenvolver grande na região. E eu acho que o importante é a unidade dos empresários da construção civil pela região. Aí eu não digo só o Guarujá, Santos, centro de Santos, nós temos que sair, somos cabeças pensantes. O setor da construção civil é um setor urbano pensante. Nós temos que arregaçar a manga e o poder público tem que estar atento a isso. Diga-se de passagem, Praia Grande. Quem foi o prefeito de Praia Grande e como que a Praia Grande desenvolveu da forma que desenvolveu? Alberto Mourão. Quer dizer, então, nós temos que pensar nisso. Tá? A construção civil tem um peso muito importante. Está indo muito bem, né? A empresa, como é o nome da sua empresa? Campo e Praia Empreendimentos Imobiliários. Está indo muito bem, né? Graças a Deus, nós estamos comprando terreno e estamos acreditando no plano diretor. O prefeito vai mudar o plano diretor desse ano. Aí o Guarujá vai desenvolver de uma forma fantástica. Muito legal. Prazer. Quero muito agradecer a presença do Rui, do Silvio. Agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.